Seja muito bem-vindo ao Domine Seu Conteúdo, uma série de conversas com quem constrói autoridade na prática, influencia com consciência e transforma o digital em um canal de crescimento real. Essa é uma temporada especial, feita para te mostrar como comunicar com intenção, se posicionar com verdade e dominar o jogo da presença estratégica. E tudo isso com convidados que vivem isso na pele. Junto conosco nesse projeto estão grandes empresas como a Reino Capital, uma gestora de patrimônio que cuida do seu capital com estratégia, liberdade e segurança. Também a JV Contabilidade, com mais de 65 anos de atuação em Recife, levando soluções contábeis e estratégicas para empresas que querem crescer com estrutura. A Lour Company, uma plataforma de marketing, educação e network, criada para impulsionar negócios e posicionar pessoas com inteligência e propósito no digital. E claro, a Ambev, com produtos incríveis que fazem parte dos nossos eventos e do nosso dia a dia. Chegamos ao quarto episódio da primeira temporada do podcast Domine Seu Conteúdo, com o tema central superação, posicionamento e visão empreendedora no food service. E hoje a gente recebe um cara que é a prova de que fé, visão e persistência constroem resultados. Com quase 10 anos de experiência no food service, empreendedor nato, cristão, marido, pai e uma referência no que faz. Berg Júnior, nosso convidado. Meu amigo, muito prazer em te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Guto, obrigado, eu que agradeço teu convite aí. Eu que sigo aí, a gente já esteve junto em alguns projetos. E é uma honra para mim estar aqui. A gente vai conversar, a conversa vai ser boa. Vamos pra frente, vai ser massa. Massa. Primeiro bloco, origem e identidade empreendedora. Berg, me conta como você começou aí a sua jornada empreendedora. Cara, então, foi uma curiosidade, na verdade. Eu trabalhava na época, eu era estagiário numa empresa. E daí eu vi, a primeira coisa que me impactou no empreendedorismo foi o resultado. Eu sou de uma cidade de São Lourenço, uma cidade afastada aqui de Recife. E eu não conhecia eu não sabia nem o que era empreendedorismo. Eu tinha 18, 19 anos na época, eu nunca nem tive contato com isso. E daí eu vendo o resultado, o dono da empresa que eu trabalhava, os carros que ele tinha, a empresa que ele tinha, eu disse, como é possível, né? O que é que esse cara fez? Ele nasceu com isso? Ou ele estudou aonde para ter isso? O que danado ele fez para poder ter esse tanto de resultado? E daí foi quando eu comecei a perguntar pro pessoal, eu falei, não, ele é empreendedor, ele estudou empreendedorismo e tal, e hoje ele tem uma empresa e tal. E aí eu, mano, muito assim, muito raso mesmo. Eu disse, tá, e o que é isso? Aí eu comecei a comprar livro e comecei a estudar. O que é que o cara faz para ser empreendedor? Quais são os caminhos e tal? Ela foi me indicando livro, eu fui pesquisando, fui lendo, fui estudando. E daí eu comecei a me aventurar, né? Me aventurar no empreendedorismo. Comecei a participar de eventos, comecei a comprar cursos, comecei a ir. E nessas idas e voltas, assim, muitas empresas, né, fechando, vende roupa, fecha, não dá certo, vende perfume, não dá certo, fecha. Aí daí minha mãe falou, velho, para com essas coisas de querer empreender. Tá vendo que não dá certo, não tá tendo dinheiro nem pra sair com a tua namorada, na época, que já é a minha esposa hoje. Não tá tendo dinheiro nem pra sair com a tua namorada, para dessa tua invenção, vai voltar pra trabalhar no mercado de trabalho. Eu disse, realmente, né? A vergonha bateu, eu não tava querendo mais pedir dinheiro pra minha mãe. Daí eu fui voltar pra trabalhar, trabalhei no hospital, ela trabalha no hospital, fui trabalhar na farmácia do hospital, depois eu fui pra trabalhar na recepção de uma academia, lá na minha cidade, e depois eu fui trabalhar numa metalúrgica de um amigo meu, que hoje é meu sócio. E depois, aí eu disse, não, vou me estabilizar aqui agora, juntei um dinheirinho, R$4.000, vou abrir meu negócio de novo, físico agora. E foi quando a gente abriu a primeira hamburgueria lá atrás. Foi R$4.000 meu, mas na verdade, R$4.000 de limite do cartão de crédito da minha mãe. E R$4.000 dele. 8.000 a gente abriu a primeira loja. E daí foi crescimento. E hoje a gente tá com a frente da fábrica de hambúrguer aí, né? E Berg, qual foi a primeira grande virada de chave nessa tua jornada empreendedora? Cara, eu posso dizer que a gente cresceu, a gente chegou a ter 9 lojas abertas na época, né? A gente foi a maior rede de hamburgueria própria aqui do estado na época. E daí, eu nem sabia o que, a galera perguntava onde é que tu quer chegar, onde é que tu vai. E eu não tinha essa questão. Acho que a virada de chave real, foi quando, de verdade, eu me converti. Eu nunca tinha ido para uma igreja, assim,
não tinha contato com Bíblia nem nada. E daí um amigo meu me mandou a pregação da pastora Thalita, do pastor Arthur. E ele é de outra denominação, de outra igreja. Ele foi muito usado na época, Túlio. Ele fez, eu acho que tu vai se identificar muito, velho, com esses pastores aqui. Eu comecei a assistir, caramba, eu gostei, que massa a mensagem, não é, tipo, zero aproximação com Jesus, nunca tinha ouvido falar de nada desse tipo, zero. Eu comecei a escutar e fui a primeira vez visitar em Camaragibe, a igreja dela lá em Céu Azul, lá em cima, acho que 6 anos atrás. Quando cheguei lá, primeira vez, já, primeiro contato, primeiro apelo, eu já disse, eu quero isso aí, eu gostei disso aqui, é isso que eu quero. E daí quando eu me converti, eu meio que mergulhei muito, viu, o que é que tem aqui, que eu quero mergulhar. Então, encontro, renovo, águias, todos os retiros espirituais que tinha, tudo. E daí eu fui direcionado para uma célula, meu Deus de célula, Breno, aí eu escolhi e disse, mano, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho, como é que eu leio a Bíblia, como é que abre, por onde começa, do zero mesmo, assim, eu quero isso aqui, eu preciso me reconfigurar. E eu tava no melhor momento da minha vida, tava 9 lojas abertas, na casa que eu queria morar, o carro que eu queria ter, então assim, não foi no momento de fraqueza, foi no meu melhor momento. Eu disse, tá, eu tenho conquistado isso aqui, mas eu quero reconfigurar algumas coisas. E daí eu disse a ele, no outro dia que eu me converti, eu dizia, agora, o que é que eu posso escutar, o que é que eu não posso, o que é que eu posso vestir, o que é que eu não posso. Ele, não, calma, vamos viver um processo junto, eu vou te ajudar, a importância de um líder de célula, né, velho? E daí eu, vivi o processo todo e aí Deus começou a reconfigurar. E aí foi a grande virada de chave, foi quando eu me permiti isso. E Deus começou a, meio que, eu fazia muita coisa errada, eu tinha muita coisa errada que eu fazia dentro da minha empresa, em relação a dinheiro, em relação a muita coisa, eu era muito desorganizado. E Deus começou, eu dei a liberdade para que Deus fizesse uma reconfiguração. E Ele fez. E essa reconfiguração, essa virada de chave, aconteceu que a gente praticamente fechou todas as lojas na época. Eu fiquei com uma dívida milionária, vários processos na justiça, né, de uma besteira que eu tinha feito. Eu não culpo ninguém, não. A culpa foi minha mesmo. Então, aconteceu assim, eu posso falar que vai demorar muito, mas aconteceu muita coisa para que isso acontecesse, mas eu deixei permitir, eu disse, não, eu quero reconfigurar, eu não quero daqui para frente, eu quero zerar. Né? Às vezes a gente quer pegar bigu, né, no que Deus quer fazer. Não, deixa eu pegar bigu aqui, eu quero daqui do que eu tenho agora, eu quero ter um 9, agora Deus vai me dar mais 20 lojas, mais alguma coisa. Não. Deus fez assim, não, preciso refazer tudo, eu preciso parar para recomeçar. E doeu pra caramba, eu fiquei em depressão, tinha dia que eu preferia morrer mesmo, disse, mano, não dá mais, eu não aguento. E daí vinha alguém, me dava uma palavra, eu relembrava do que Deus falava, disse, meu Deus do céu. E daí foi quando a gente destruiu tudo, assim, refez do zero mesmo, do zero não, né? Alguns milhões negativos, para ir reconstruir tudo de novo. E aí foi a grande virada de chave, foi a minha conversão. Que massa. E Berg, o que hoje te faz continuar, mesmo em momentos difíceis? Mano, palavras que eu recebi, né? Palavras do próprio Deus nos meus devocionais, né? Na Bíblia, quando eu leio, nos meus momentos com eles ali, com Ele, e Deus me fala de coisas que eu vou viver, fala de coisas que Ele tem preparado para mim, que eu ainda não vivi, e quando eu vivo aquilo que Ele mostrou, Ele vem e me mostra mais algumas coisas. Então, assim, eu não posso ser covarde com aquilo que Deus me mostrou que eu vou viver, tá? Tem momentos que realmente, assim, eu olho assim, meu Deus do céu, é muito difícil. Mas eu jogo a responsabilidade toda pra Deus. Deus, se fosse eu que me deu, eu procuro fazer a minha parte. Então, assim, isso é muito importante da gente se ligar. E assim, o projeto, a palavra que Deus nos dá, o lugar que Ele mostrou que a gente vai chegar, a gente precisa estar preparado em todas as áreas. Então, o físico. Então, eu busco me alimentar, me alimentar bem, eu como hambúrguer quase todo dia. Então eu preciso cuidar mais ainda do meu corpo, porque é o meu mercado, então eu como hambúrguer quase todo dia mesmo, mas em compensação eu faço academia todo dia, busco fazer todo dia, as minhas outras alimentações eu busco ter um cuidado nisso, pratico o esporte agora para ajudar e tudo focado naquilo que Deus mostrou que onde eu vou chegar. Tudo tem que ser isso. Qualquer projeto que eu entro, tudo que eu vou fazer tem que estar me levando para o lugar que Deus me mostrou que eu vou chegar. Né? Então, quando vem algum pensamento que tem, né? Tem dia que a gente acorda, pô, hoje o dia não tá legal, hoje... Só tem que aí eu lembro
daquilo que Deus me mostrou, que eu vou chegar, e tipo, o que me faz mais ainda acreditar é tudo que eu já tenho vivido, né? Tudo que Ele me prometeu que eu já estou vivendo hoje, isso tira toda a dúvida que eu tenho, que onde Ele me mostrou, por maior, grande que seja, eu vou viver, né? Então, quando vem um momento assim de tristeza, de fraqueza, eu sempre me lembro daquilo que Ele me prometeu e vou-me embora. Não para, porque senão o bicho pega. Bem, pelo teu testemunho, tua história, toda a tua trajetória ela é marcada por essa virada de chave que foi esse teu encontro com Deus, né? E eu acho massa, assim, ouvir do empreendedor, do empresário, que você até coloca essa dependência em Deus, né? Tudo que você vive hoje foi a partir desse encontro com Ele, de você ter aberto ali sua vida, e Ele foi trabalhando e foi movendo, tirando aquilo que não estava certo, movendo as peças que foram mal encaixadas e fazendo tudo novo, né? E aí você precisou ressignificar e voltar ali algumas casas para poder começar a reconstruir ali um caminho mais pautado numa verdade, mais pautado num caminho mais certo, mais coerente com aquilo que você passou a viver sua vida, né? Que é através da palavra de Deus, como você mencionou. Como é hoje, assim, para o meio que tu vives, esse teu discurso, dessa bandeira que você carrega de o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, ela vem da minha fé, ela vem dessa minha ligação com o Deus que eu encontrei e que mudou minha vida. Como é hoje? Porque no mercado não é normal a gente ouvir de empreendedores dizer assim, o sucesso que eu tenho hoje, a vida que eu conquistei hoje foi através de encontros com Deus. Normalmente a gente encontra mais com pessoas, é mais normal, com pessoas que vão colocar ali o mérito para ele, né? Tipo assim, eu batalhei ali e foi. Né? E como é hoje essa tua vivência com esses outros empresários? Então, é massa, né? Eu até, nas minhas orações, eu coloco isso. E principalmente no meu mercado, eu sou mais de hamburgueria, então o perfil do hamburguero é um perfil, assim, agora vai descrever, desenha um hamburguero. Ele tá de boné, muitas vezes para trás, ele tem tatuagem, ele é um cara mais forte, usa preto, é uma galera bem descolada, tal, né, cheia de gíria, enfim. Mas assim, a galera, isso traz mais responsabilidade para mim, sabe? Traz mais responsabilidade para mim. Como tu falou, realmente eu via muito isso. Eu via a galera fazendo eventos grandes e, tipo, honrando fulano, honrando ciclano e fazendo isso e aquilo. E assim, amém. Amém por esse cara. Que realmente, se ele não tem um encontro com Deus, se ele não tem Deus como referência, se Deus não é o principal, a principal locomotiva do negócio dele, que guia a vida dele, ele tem que honrar realmente quem ajudou ele ali. Se o mérito é dele, ou de alguém que ajudou, do pai dele, de quem for, não tem como não tem como eu chegar hoje, por exemplo, e dar honra a outra pessoa se eu sei que tudo que aconteceu na minha vida foi Deus, né? E assim, eu acho que isso traz também uma responsabilidade para que a gente possa mostrar resultado. E resultado vem através de trabalho, de renúncia, de tudo. Para que realmente as pessoas possam reconhecer e a gente fazer prova e dizer assim, mano, é Deus. E isso a gente também precisa entender que a gente precisa se mover no sobrenatural. A gente não pode ter resultado normal. Porque as pessoas vão olhar assim, gente, como é que teu negócio é de Deus e fulano faz igual a tu? Como é que teu negócio é de Deus? E ontem eu estava conversando com um amigo meu, muito sobre esse assunto, que eu dizia assim, mano, sabe por quê? Tem muita gente que não é cristão e domina mercados, porque nenhum cristão se levantou ainda para dominar ali, pô. E a Bíblia é muito, muito clara nisso. Se o cara planta, ele vai colher, pô. Então, se o cara planta esforço, se ele planta trabalho, estudo, renúncia no negócio dele ali, ele vai. O resultado natural. E aí a gente, como cristão, o que é que a gente deve fazer? Tudo isso que os caras fazem para ter o resultado natural, só que aí tem algo a mais. Aí vem um sobrenatural. Vamos ter resultado sobrenatural, orar antes de fazer qualquer coisa, pedir um discernimento a Deus do que vai fazer. E se a gente vive o espiritual de verdade, a nossa empresa começa a ter frutos sobrenaturais, além do natural. Então não pode ser ou só um ou só outro. Precisa ter os dois. Quando junta os dois, as pessoas verem. A velocidade é maior, as coisas acontecem de forma doida. Tu fala uma coisa, a pessoa foi para mim. Então, assim, hoje o pessoal do mercado tem, graças a Deus, tem absorvido bem, né, o que a gente tem feito. No último evento, por exemplo, que a gente teve, o Quarteira Experience, que a gente vai ter agora 7 e 8 de julho,
esse ano, pela quantidade de pessoas que está vindo, vai ser o maior evento para donos de hamburgueria do Brasil. Nenhum evento teve a quantidade tanto de donos de hamburgueria no evento. Esse ano, provavelmente, a gente bata o recorde e seja o maior. E no ano passado, eu preparei um roteiro para eu ir palestrar sobre iFood. Eu tenho um treinamento que eu vendia na época de iFood. Era muito bom em delivery. E daí, a segunda e terça o evento. Na segunda-feira eu fui pro hotel para dormir cansado. O evento, tu sabe quanto que puxa. E eu deitei lá no hotel, morto de cansado, a palestra já pronta. Deus não me deixou dormir. Por mais sono, cansado que eu tava, Deus não me deixou dormir. Senão vai ser sobre o iFood que você vai falar lá, não. Tá, eu vou falar sobre o quê? Eu levantei, mano, meio que invocado com Deus. Eu preciso dormir, pô. Aí Aí daí Deus fez, eu vou refazer toda a palestra. Irmão, sentei na bancada do hotel assim, no quarto, levantei o notebook, morto de sono. Levantei o notebook, abri o PowerPoint e fiquei assim, ó, esperando Deus falar. Eu não tenho nada, realmente eu não tinha nada. Se eu não falar nada, eu vou fechar o notebook e vai ser iFood mesmo. Porque senão, eu sei o que me acordou, eu sei o que não tá deixando eu dormir. E daí eu me concentrei ali, comecei a orar e Deus começou a trazer tudo. E eu comecei a montar minha palestra. Montei aqui, acho que deu 8 slides no máximo ali. Isso na noite do evento, né? Tipo, da segunda para terça. Eu ia palestrar na terça eu acho que era 9, 10 horas da manhã. Já tinha acontecido o primeiro dia na segunda, terça-feira eu ia fazer isso. E daí eu terminei, nem olhei de novo, não olhei. Eu salvei, mandei pro meu WhatsApp, salvei no pendrive para não ter erro, fechei, bum, fui dormir. Só abri no momento lá do evento. E no final Deus me conduziu para um apelo. E eu vou te falar, hoje tu faria de novo de jeito nenhum. Eu assino natural, Deus me livre, mano. Tipo, Deus me livre não, né? Mas era 250 às 300 pessoas mais ou menos no auditório ali. E Deus me levou para fazer um apelo, mano. Durante o evento, cara, era, meu Deus do céu, que loucura é essa aqui. E daí eu fui, nem sabia o que estava acontecendo ali. E 24 pessoas se entregaram para Jesus dentro do evento, sabe? E daí depois só o testemunho de muita gente cristão e que meio que tem medo. Tipo, na minha hamburgueria não toca louvor porque talvez meus clientes não vai gostar. Pô, eu sou cristão, mas eu nunca teria essa coragem, tal. Eu disse, eu também não. Mas se Deus mandar, ele mandou agora eu ir pra outro lugar sem conhecer ninguém. Mano, Deus mandou. Ele pode ter uma cerca elétrica na minha frente. Joga o peito, eu vou jogar, eu quero nem saber. A responsabilidade é dele, ele que tá mandando, ele que me criou. Então ele sabe muito bem o que é bom pra mim e o que não é. Então hoje, assim, graças a Deus o mercado tem absorvido, a gente tem ouvido muitos testemunhos, né, através de tudo isso que a gente tem vivido e a galera tem gostado bastante, graças a Deus. Essa questão que tu falou sobre o evento e tal, e as pessoas que acabaram se convertendo lá, foi muito condizente com aquilo que você vive, porque as pessoas já conheciam o Berg antes do evento, né? O Berg que tem ali, ó, se você tá vendo isso aqui, foi através de um encontro que eu tive com Deus, né? E que massa, assim, Berg, que você acaba sendo essa inspiração, porque a gente vive muito num dilema sobre essa questão, sobre misturar a nossa fé, misturar aquilo que a gente acredita com o mercado em si, né? E saber que tem alguém que se posicione e diz assim, ó, se isso aqui não faz sentido para você, lamento, fica aí no seu espaço, mas dentro aqui do meu, o que eu acredito é isso, o que eu vivo é resultado disso aqui, é o que eu acredito, é aquilo que eu vou viver a minha vida em prol, né, dessa causa aqui, e é massa a gente saber que tem pessoas para influenciar outras com aquilo que você carrega. E um ponto que tu falou aqui importante, a gente até trouxe isso em alguns outros episódios, sobre a questão do preparo, que mesmo que você tenha essa dependência em Deus, de que Deus faz, Deus não traz nada como um combo de presente que desce na sua frente e você, obrigado, eu estava precisando dessa mais nova unidade, né? Eu estava precisando dessa expansão aqui, que bom que chegou esse pacote pronto e eu vou só botar aqui e ele vai crescer, né? A gente falou sobre a oportunidade de encontrar com preparo. Isso. Né? Se a oportunidade passar, eu não estou pronto, Sim. Eu posso até pegar, mas eu não vou saber utilizar, claro. E vai acabar tornando aquela oportunidade em algo destrutivo, Sim. Né? Tá. E quando a gente tem a oportunidade encontrando com o preparo, o resultado ele é o sucesso, ele é a realização, né? É ao contrário da frustração. E a gente fica nessa de esperando oportunidades e não vai atrás, né? Não tem esse preparo. E você falou sobre o seu cuidado com o corpo hoje, você come hambúrguer todos os dias, né? O sonho da profissão aí de comer hambúrguer todos os dias, eu queria. Mas existe um preparo, existe ali um cuidado, uma responsabilidade que você sabe que a sua principal ferramenta é o seu corpo. Sim.
Você pode ter uma palavra, pode ter um preparo, pode ter um estudo, pode ter o recurso que você tiver, mas se o seu corpo ele não estiver preparado para viver isso e correr e fazer aquilo que é possível para você, você não vai conquistar, né? Sim, Aquilo claro. que você precisa. Total. E é muito importante a gente trazer porque a gente vê muitas pessoas que associam essa vida de cuidado com a saúde como se fosse algo que não é alcançável, né? E se a gente vai ver os grandes nomes de resultados, seja qualquer que seja o mercado deles, são pessoas que, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma e do meu espírito, Sim, claro. né? Então, não adianta eu ter uma fé em Deus e eu não ter um preparo para o meu corpo, porque senão eu vou ter ali vou ter o que fazer, mas eu não vou ter como fazer porque a ferramenta, ela não está preparada. Isso aí. Isso é massa, a gente trazer essa mensagem. E aí, no bloco 2, a gente traz posicionamento no mercado. E eu queria saber de tu, Berg, o que você acredita ser o seu diferencial hoje como empresário no food service? Cara, acho que a gente hoje é indústria, né? A gente tem uma fábrica. E há muito tempo a gente não via uma fábrica em contato com o cliente final. Eu digo que a gente tem até contato com o cliente final. Então, muitas das vezes as fábricas, não, eu sei produzir, né? Eu tenho uma fábrica, eu sei produzir, eu sei fabricar, eu tenho linha de produção. Então, eu tenho um produto bom, embalagem boa, tenho produção, vou te atender, nunca vou deixar faltar. E a relação entre fábrica e cliente era essa, né? E muitas vezes através de representantes, através de distribuidores, que fazem um papel muito bom. Mas a gente meio que quis romper isso. Eu tive o privilégio porque eu venho de lá de baixo. Eu fui cliente de hamburgueria, fui dono de hamburgueria e hoje eu produzo para as hamburguerias, né? A gente tem a fábrica de hambúrguer teoricamente artesanal, porque a gente tem uma máquina que faz, mas essa máquina é a maior simulador de hambúrguer feito na mão do mundo, a máquina alemã, custa alguns milhões, e a gente foi buscar essa máquina alemã para replicar por causa da escala que a gente precisa ter. Essa máquina produz 15 mil hambúrguer por hora, então para poder atender o mercado. Então assim, a gente meio que rompeu isso, de não, eu entrego um produto bom, tu me paga e já era. Não, a gente foi ver assim, qual a dificuldade fora produto que a gente podia resolver, que o problema que o mercado tinha de problema que a gente pudesse resolver. Então a gente começou a identificar, a barreira de entrada de hamburgueria é muito baixa. Então a galera entra, mas não tem um preparo de gestão financeira, não tem um preparo de como montar uma cozinha, não sabe como dominar o dinheiro, não sabe de precificação, não sabe de CMV, não sabe. Então a gente foi olhando quais dificuldades que o mercado estava tendo e começou a entregar também, fora o produto. Então hoje, teoricamente, o produto da gente é só uma desculpa ali, é o melhor de tudo praticamente, que assim, é meio que a obrigação que a gente tem de entregar o produto bom, né, embalado, temperatura certa, isso aí, e daí por fora a gente começa a facilitar a vida do cara em todas as áreas, familiar, empresarial, mais ainda, porque a gente está ali na ponta. Então, por exemplo, a gente acabou de vir semana passada da FISPAL. FISPAL é a maior feira do food service da América Latina. Então é um sonho para todo dono de hamburgueria ir para São Paulo, participar da feira, ver de tendência. Lá são mais de 1.600 expositores, se não me engano. Então gente do mundo todo vai para lá para expor. Então o cara vê qual o futuro de equipamento, qual o futuro do mercado, assistir palestra, tudo. E eu sei que a galera quer ir. Mas eu olhei assim, e se eu fosse dono de hamburgueria, o que é que eu precisaria de ajuda? Então a gente criou um pacote promocional. A gente investiu também, que os meninos viram que o que eles pagaram, eu não pagava nem a passagem, pra você ter noção. Então a gente meio que investiu, só que a gente não vai dar. A gente quer um esforço da galera também. Então a gente vendeu um pacote onde incluía aéreo, hospedagem, hotel 4 estrelas, café da manhã, transfer com micro-ônibus, e a gente colocou algumas referências no mercado dentro do ônibus para ir com eles. A gente visitou fábrica lá em São Paulo, de muitos produtos que eles usam aqui, para ver como era fabricado aqueles produtos. Contato direto com o dono dessas fábricas, né? Ganharam brindes lá. Os caras foram visitar operações, tanto no almoço quanto na janta. Eles foram em grandes operações que era sonho deles conhecer. E assim, a gente não foi na operação para eles consumirem. A gente entrou em contato antes com os donos das operações para eles poderem entrar na cozinha, conhecer a realidade, ir no estoque, ver como é que o cara precifica, ver tudo. Então, a gente montou isso tudinho e facilitou a vida do cara. Só me paga isso aqui, divide aqui no boletinho e eu vou te levar para lá, e a gente se preocupa com tudo isso. Da chapa, outra campanha que a gente fez, que é muito isso que eu falei, a gente trabalha com hambúrguer congelado. E a maioria do mercado trabalhava antes com hambúrguer fresco.
Então precisa ter, se não tiver muita técnica, que a gente ensina também técnica, a gente tem, junto com outra empresa parceira que é a Quanto, a gente tem um laboratório, eles têm um laboratório lá, onde a gente leva o cara lá, que ele aprende a fazer um molho, a gente libera um chefe de cozinha para que ele possa estar aprendendo a precificar, leva a gente de gestão para ensinar o cara a gestão, a RH, a gente dá todo esse suporte por trás ao cara, né? E a gente, recentemente, acho que foi ano passado, a gente fez uma campanha de chapa, para ter noção. A gente olhou que o mercado, muita gente não tinha condições de comprar uma chapa profissional, né? Então a gente comprou do próprio caixa da empresa 35 chapa profissional, direto da Metalúrgica, que é quem fabrica a chapa lá em São Paulo, trouxe para cá e a galera pagou tipo por semana. Vai me pagando aí, sei lá, 100 e pouco por semana, porque a galera tava com dificuldade. Só que assim, isso faz o quê? Faz o cara aumentar a qualidade do produto dele, porque ele vai entregar mais rápido, a chapa profissional. A gente ensinou ao cara como usar aquela chapa profissional também. E aí isso também ajuda a gente, porque o cara vai melhorar o produto dele, vai vender mais, vai comprar mais da gente. Então a gente faz a gente tá meio que criou esse ecossistema ao redor do dono de hamburgueria, ajudando ele. Em contrapartida também, a gente vai nas indústrias que vendem batata, vende molho, distribuidores e tal. A gente está lá como porta-voz do mercado, né, do dono de hamburgueria, porque quando a gente fala de food service, engloba tudo, engloba pizzaria, pastelaria, açaiteria, tudo isso é food service, tudo isso é comida fora do lar, né? Mas a gente tá com o braço no dono de hamburgueria, que era um cara que, não, quando tu vai falar com as grandes indústrias, com os grandes distribuidores, que atendem o food service, quando fala de hamburgueria, cara, o hambúrguer é muito complicado, pô. O hambúrguer, não, os caras, tem muita dificuldade, os caras pulou de paraquedas lá no mercado, então enche o saco demais, tal, não sei o quê. Então a gente olhou isso aqui e disse, não, beleza. E a gente não vai deixar isso acontecer. Vamos pegar os caras, os donos de hamburgueria, e vamos ajudar os caras. Vamos elevar o nível. Quem quiser vai ficar, quem não quiser vai sair. Quem quiser de verdade vai sobressair. É isso que tem acontecido. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso, esse suporte que a gente dá fora produto, sabe? E tem ajudado bastante e a gente tem colhido frutos em relação a isso. Massa, então é um ecossistema, né, de produtos ali, de tudo, de um aparato que o teu parceiro, que é um parceiro, né, Sim, o teu claro, cliente, ele sim. hoje é um parceiro, que ele, além do produto, que ele pode ter o produto, mas se ele não tiver a capacidade de gestão, se ele não tiver as ferramentas certas, o teu produto na mão dele Isso. é só mais um, Isso, né? tá. E massa, hoje tu tens acredito que várias, mas tu tens uma case de sucesso para contar pra gente de alguém hoje que foi refém de todo esse aparato aí e teve o seu negócio transformado? Mano, muito. Eu tenho vários relatos. Tem um aqui, perto, a gente tá no Pina. Aqui tem um rapaz, Carlinhos Burger chama. Eu lembro que quando ele chegou pra falar comigo, ele meio que veio com vergonha, porque o negócio dele era muito pequeno. E ele, eu só compro uma caixinha por semana, tal, 2 caixinhas, tu entrega? Não, eu entrego, eu te entrego. Que dá 10 quilos de carne mais ou menos, assim, isso é um volume pra quem tá conversando mesmo, né? E ele tinha meio que, ele viu o tamanho da gente, ele meio que tinha vergonha de comprar, porque era muito pouco. Ele via a galera comprando 20, 30, 50 caixas, 60 caixas, e ele meio que tinha vergonha de pedir, né? E ele disse, não, bora, a gente entrega pra você aí na sua porta e tal. E a gente começou a entregar para esse cara e ele começou a participar. Porque, vê, uma coisa é a gente entregar, outra coisa é o cara participar. Todo mundo tem a opção, mas o cara precisa buscar aquilo que a gente falou. E ele começou a buscar. Todo evento que a gente fazia, ele tava. Todo curso que a gente dava, ele tava. Então o cara começou a pegar ali e aplicar. Né? Não só aprender, mas aplicar na hamburgueria dele. Então hoje eu acho que ele é o maior daqui, hoje compra várias caixas já, graças a Deus. Recentemente ele até mandou uma foto para mim de um carro zero que ele comprou e assim, me emociona até hoje. E ele mandou uma foto e a gente não tem nem noção, a gente nem lembra das histórias, das coisas. E ele mandou uma foto para mim no meu WhatsApp, comprei hoje meu carro zero aqui, você tem muita participação. Quando eu comecei, eu tinha vergonha de comprar uma quantidade pequena e hoje eu compro grande. Hoje ele reformou, foi para um ponto maior, tá sobressaindo, gerando emprego e tal. E ele veio me agradecer por isso. Então, assim, fora ele, tem vários outros relatos, mas eu lembrei disso agora aqui. E é muito massa isso, é muito massa mesmo. A gente está falando nesse podcast sobre o conteúdo com propósito, né? E aquilo que a gente faz no nosso negócio hoje, saber que tem esse impacto na vida de outras pessoas,
É que traz esse sentido, né, Berri? Muita. De saber que a nossa busca ali por fazer acontecer, ela não só diz sobre aquilo que a gente colhe, né? Aquilo que a gente transborda e faz com que outras pessoas que chegam próximo a gente e podem ser abençoadas com aquilo ali. Isso é massa, né? Traz um sentido... Aumenta a responsabilidade. Sim. Né? Aumenta a responsabilidade. Aí entra também junto daquilo que tu perguntou, o que é que faz que a gente não pare, qual é o sentido. Isso aí entra ali também, né? A responsabilidade que a gente tem em outras pessoas, na vida de outras pessoas, que a gente às vezes nem sabe, né? Mas as pessoas ali acompanham e a gente tem que seguir. E dentro desse tópico de posicionamento, a gente tem falado sobre a tua fé, sobre o que move hoje o teu negócio. Eu queria saber hoje como a fé influencia as suas decisões hoje, posicionamento como líder. Então, às vezes eu até espero acontecer e eu tento sempre trazer. Tem algumas pessoas que estão ao meu redor que não tem tanta convivência, não experimentaram tanto desse sobrenatural, né, de Deus. E eu sempre tento trazer um pouco para a realidade, assim, para ver que eles entendem um pouquinho, para poder me ajudar naquilo que Deus me falou. Às vezes eu evito até trazer, expor tanto, porque a galera vai dizer, não, loucura, esse bicho tá doido e tal. Hoje é até mais fácil, diante de tantas coisas que Deus já fez. Então hoje as pessoas meio que quando eu falo assim, às vezes solta assim alguma coisa, os caras, é loucura, mas já que já aconteceu tanta coisa com esse bicho, então acho que não é loucura, não é mais uma loucura não. Então assim, eu sempre tento trazer um pouco pra realidade ali da galera, tipo assim, mas mano, todo passo, toda coisa que a gente vai fazer, mano, é tudo em cima daquilo que Deus falou primeiro. Então, em relação à fé, acho que por ter tanto experimentado o costume, meio que virou hábito. Então assim, eu me jogo mesmo, vai dar certo, preciso sentir paz. Acho que orei, senti paz e tá me levando pro lugar que Deus me mostrou, faz sentido, tipo, vai me impulsionar para ir? Esquece, irmão. Porque às vezes aparece tanto projeto, tantas oportunidades, todo dia eu recebo uma diferente. Todo dia, irmão. E são coisas que eu digo assim, se eu parar tudo que eu estou fazendo hoje e for fazer esse projeto, eu consigo faturar milhões do mesmo jeito. Mensal, sabe? E em pouco tempo, devido ao todo o know-how que a gente tem. Sim. Só que aí eu olho e digo, quantas vezes já tentei sair desse mercado em si? Não, dá muito trabalho, não. Vontade de vender tudo, o valor extra tá lá em cima agora, aproveitar, pegar o dinheiro e, tipo, me aposentar agora e já era. Daí, tipo, Deus olha assim, não, tá doido. E as pessoas que estão lá, e a galera que tá lá, e aí volta para pessoas, né? Eu sempre falo, recentemente eu tava conversando com a galera, a galera tem se preocupado muito em entender sobre o produto, e não tá errado. Tem que entender sobre o produto, sobre produção, tem que entender. Mas o que a gente mais precisa entender é de gente, pô. Precisa entender de gente. Depois tu entende de produto, depois tu entende de coisa. Mas o conselho, o que a gente precisa mais entender do meu negócio? De gente. Desde o funcionário, desde o sócio e desde os clientes. Gente, pô. Entende de gente, aí já era, mata. Então, acho que tudo isso em relação à fé, que tu perguntou, mano, vai muito, acho que é muito no automático. Acho que eu nem me esforço muito mais hoje para ter fé, para realizar alguma coisa, porque é o meu dia a dia. Quando eu acordo, que eu vou fazer meu devocional, que eu consagro o meu dia ao Senhor, consagro a minha vida ao Senhor, e peço para que tudo que aconteça esteja no centro da vontade dele, acabou, é meu que eu vivo, é isso, mano, eu solto. Tipo, acho que a gente tem que exercer mais a fé quando a gente entra meio que numa luta, sabe? Tipo, tem o meu jeito, tem a minha forma, tem o meu entendimento, o que eu estudei e tem o que Deus me mostrou. Para eu romper isso aqui, eu vou precisar de fé, né, para romper. E eu meio que tenho praticado no meu dia a dia não me apegar no que eu sei, no que eu entendi, no que eu aprendi, de nada e viver o sobrenatural. É claro que como a gente falou já do preparo, tudo isso já acontece, isso aí é óbvio, mas as atitudes e tudo precisa romper no sobrenatural, então meio que claro, quando está iniciando um projeto tão grandioso, eu me esforço um pouquinho ali, um pouco a fé, porque é algo que, caramba, isso aqui e tal, mas eu acho que o hábito da gente viver pela fé
faz com que a gente não se esforce mais depois de um tempo, tanto quanto uma pessoa que não tem tanto costume, entendeu? Entendi. E Berg, já teve que reposicionar sua marca ou seu negócio por causa do mercado da vida? Já do mercado, na época das hamburguerias, a gente teve que reposicionar. A gente começou ali bem pequeno, então a gente criou algo ali sem entender de nada e tal. E daí quando a gente começou a crescer o negócio, aí chegou uns amigos meus e falou, mano, ó, teu negócio hoje tá muito grande para o posicionamento de marca que tu tá. Tu não tá batendo, não. Tu tá com um formato de marca de um jeito e o teu negócio hoje, o tamanho do teu negócio já está em outra parada. Até algumas aplicações que a gente queria fazer da marca em si, a marca, modelo de marca, algumas aplicações que a gente queria fazer já não encaixava mais, né? Então, tipo, a gente não tinha um símbolo, a gente não tinha uma cor presente, a gente não tinha nada desse tipo, então a gente fez uma reconfiguração toda, né, para onde a gente estava querendo ir. E daí, quando a gente veio para a fábrica, para Quarteiro, que eu peguei o projeto lá, aí daí já foi mais fácil, né? Porque já tinha passado por aquilo e também a gente começou a criar as coisas já com esse entendimento de marca, que as pessoas geralmente tendem a fazer isso depois, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu fazer antes pela vivência que a gente já tinha. Então já foi, tudo já foi pensado no que a gente está hoje, as cores, o posicionamento, o que a gente quer dizer, já estava tudo alinhado com a visão, com a cultura do negócio, a marca em si já estava toda reconfigurada. Então a gente precisou passar por isso e precisou aplicar, depois de teve uma reconstrução, e aí quando a gente veio com a outra empresa e todas as empresas que a gente vai hoje, a gente já começa com esse posicionamento já bem formado em relação à marca. E é um ponto importante, né? Porque quando vai para esse quesito da marca, não é só uma marca, não é só ali o layout, o nome, não é só uma fonte, não é só isso aqui que a gente está vendo, não. E essa preparação com a visão daquilo para onde eu quero chegar, a marca vai ter total influência. Total. Então é algo que precisa ser levado em consideração. Sim. E é o que passa desapercebido hoje pelos empreendedores. Né? Para eu sonhar com o futuro que eu quero para a minha empresa, eu preciso já hoje, quais os passos que eu preciso dar hoje que já vão colaborar para aquele crescimento, né? Claro. E eu acho que eu vejo a marca em si, a construção, o brand em si, como um ponto fundamental. Isso. E que é preciso ter essa atenção, né? Para que a gente não perca as oportunidades. Sim, por conta da marca. Isso, e que tem uma influência e perde. A gente, acho que é o primeiro contato, muitas das vezes é o primeiro contato que um cliente vai ter com aquela empresa, com aquela pessoa. É a marca. Então, muitas vezes, quando ela vê aquela marca ali, já vai simbolizar alguma coisa. Eu sempre falo pro pessoal de hamburgueria, né? As hamburguerias antigamente usavam muito preto. Sim. Né? Preto, porque realmente era uma parada premium, churrasco e tal. A galera ela ia pro preto. Mas hoje a gente já vê as hamburguerias, por exemplo, tem um exemplo de uma hamburgueria lá em São Lourenço, que é a Jurito, que ele trabalha muito molho, anel de cebola, queijo empanado, tal, ele faz muita coisa com hambúrguer. Então, é uma parada bem divertida a hamburgueria dele. Então, não combina com algo preto, tá ligado? Tipo, se é algo divertido, que tu brinca, que tem... eles... brincam bastante, o vídeo dele é bem engraçado, tá? Imagina, algo bem engraçado, bem descolado, bem divertido, tal, diversão, tal, preto. Não bate. Então eles até passaram para um rebrand agora, e a parada deles hoje é roxo com amarelo, tal. Então assim, bem a cara deles mesmo, bem o que eles fazem, faz um trabalho bem legal lá. Então, essa primeira impressão que o cliente tem ali, deve conversar, né? Sim, porque essa questão da primeira impressão vai até influenciar no valor que o cliente ele vai adotar, vai ter para a sua marca, né? Nessa primeira percepção. Sim, então, você empreendedor que está começando sua marca agora, ou que está vendo que seu negócio já está partindo para um nível maior, dê uma atenção aí ao brand, a identidade da sua marca, porque ela pode ser um ponto fundamental determinando aí a medida do seu sucesso, né? Do seu crescimento e como as pessoas vão ter essa percepção de valor, de acreditar naquilo que realmente ali é o seu negócio. E, gente, antes da gente ir para o bloco 3, falar sobre comunicação e crescimento, quem está com a gente nesse projeto é a JV Contabilidade, que tem ajudado empresas a crescerem com planejamento e inteligência contábil há mais de 6 décadas em todo o Nordeste.
Também, claro, a Reino Capital, que cuida de gestão de patrimônio com estratégia e visão a longo prazo. Parceiros que fazem parte dessa construção. Além da Low Company, uma empresa de network, marketing e negócios, uma plataforma onde você, empreendedor, pode estar fazendo parte e a gente construir novas perspectivas juntos. Claro, além da Ambev com seus produtos que fazem parte do nosso dia a dia e também dos nossos negócios. No bloco 3, comunicação e crescimento. Berry, como você enxerga o papel da comunicação digital na expansão do seu negócio? A gente já deu até um spoiler aqui, né? Foi. Rapaz, pô, não adianta a gente ter todo esse projeto e ninguém saber. Eu sempre me preocupo nisso. Eu falo com os meus amigos, velho, tu tem que comunicar, pô. Tudo que tu faz, tudo que tu sente, tudo que tu pensa do teu projeto. Às vezes a galera tem medo de dizer assim, não, se eu falar a galera vai copiar. Se eu falar a galera... Mas se é algo que, principalmente, o cara for cristão, for algum direcionamento de Deus, mano, se Deus te falou, é específico teu. É só se tu não quiser fazer que ele vai dar pra outra pessoa. Mas se ele falou que vai ser contigo, tu pode gritar pro mundo todo e não vai, fica tranquilo, né? Então eu me preocupo muito nisso hoje. O Instagram da gente hoje ele é bem ativo, né? Se tu ver lá, tá? Pedir pro pessoal seguir aí, Quarteiro BR. E tem o meu pessoal, que é Berg Júnior 6, numeral 6 no final, é Berg com G mudo. E até eu comecei a posicionar o meu pessoal agora, que eu tô querendo meio que fazer esses dois conteúdos, que eu passei muito tempo só ativando o do Quarteiro, né, só o da empresa, e agora eu tô nos dois, trabalho dobrado, tu sabe o que é isso, trabalheira grande, então eu tô ativando os dois, falando para um público no geral que me segue no meu pessoal, e falando mais focado no mercado ali. E a comunicação, velho, no digital nos ajudou bastante. Porque, tipo, como é que a galera ia saber o que a gente faz? Como é que a galera ia saber que a gente fez agora nessa expedição, do nosso evento, do que a gente faz, do nosso crescimento, da nossa história, do nosso testemunho, de tudo isso? Como é que a galera ia saber? E tem muita gente com história muito melhor do que a minha, uma história tão impactante, que, pô, vai ajudar muita gente a crescer, a desenvolver, a tudo. Mas cadê? Onde é que tá? Ela não posta, a galera não fala, e cadê a comunicação? E vai ajudar muito o negócio. E não só ela, às vezes eu digo pros amigos, velho, mesmo que não for pra tu, sei lá, tu não precisa, tu não quer, mas tu tem a responsabilidade na vida das pessoas. Quando a gente vai ver lá, isso é também, se a gente for ver, essa ajuda de pessoas, eu vou trazer para a Bíblia, não tem como a gente fugir, eu vou trazer para a Bíblia, quando Jesus vai perguntar para Pedro 3 vezes se ele o ama, e Pedro responde que sim, ele vai dizer, é como se Jesus dissesse assim, ó, se tu me ama de verdade mesmo, tá dizendo aí, confirmasse 3 vezes, a maior prova que tu pode fazer disso é apacentar as minhas ovelhas. Então, apacentar as minhas ovelhas. Então, é meio que isso. Se a gente diz que ama a Deus, então precisa cuidar de pessoas, pô. Cuidar de pessoas, às vezes, é a gente se comunicar na nossa rede social, dando uma palavra de manhã, Deus falou alguma coisa, você solta ali e não reter. Porque quantos testemunhos eu escuto de uma coisa que eu falo ali e as pessoas, pô, isso me ajudou bastante, isso aumentou meu faturamento. Aí dizer, não quero não, eu tô cansado, é muito ruim planejar, é muito ruim. Realmente é muito difícil, não é legal. Às vezes é melhor você estar em casa, é melhor você estar com a sua família curtindo, é melhor. Mas a gente tem a responsabilidade com aquelas pessoas ali que estão nos seguindo. O Instagram, infelizmente, ele foi muito banalizado. Tem pessoas que realmente usam de forma errada e às vezes a gente, pô, mano, o Instagram a galera só quer besteira, só quer... Não, mas se você criar um conteúdo bacana ali, vai ser algo que vai engrandecer o Senhor, vai ser algo que as pessoas vão fazer questão de assistir, porque vai fazer sentido para elas, vai ajudar elas num contexto geral. Então a gente não pode ser omisso a isso, é meio que uma irresponsabilidade da nossa parte, a gente não botar a cara, não falar ali, as pessoas, não é para mim isso não, ou é só o pastor que tem o papel de cuidar das pessoas. Imagina, se só os pastores tivessem o papel, e aí como é que seria? Né? É muita responsabilidade, então a gente precisa também ali, de certa forma, pastorear, cuidar das pessoas e ter uma rede social ativa, levando propósito, ensinando, ajudando as pessoas. Eu acredito que é uma forma também de apacentar. Então a gente precisa aumentar, trazer responsabilidade em relação à comunicação. Eu não quero, eu tenho vergonha, não sei o que, irmão. Para com isso aí,
porque Deus vai te pegar. E essa questão do Instagram, a gente falou em outro episódio sobre o maior marketing do mundo sempre foi o boca a boca, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas conheciam os negócios e o vendedor pela experiência que alguém tinha e ia dizendo, eu comprei com fulano, isso aqui tu comprou de quem? Eu comprei com o ciclano, e aí era o maior marketing. E as redes sociais hoje, ela é o que potencializa esse maior marketing, né? Isso. E a gente precisa utilizar disso para propagar o nosso negócio, Claro. a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores. Claro. E é muito importante quando a gente utiliza isso, focando naquilo que é o que a gente carrega. As redes sociais, elas sim têm, foi banalizada, como você falou, e as pessoas acabam indo, a massa acaba muito indo só por coisas banais e vai para ver, tá vendo dancinha e vídeo que não agrega em nada. Mas quando a gente se posiciona, a gente acaba trazendo a atenção das pessoas para aquilo que realmente tem valor. Né? Dizer, isso aqui eu tenho aplicado isso aqui na minha vida, isso aqui tem trazido sentido e tem trazido resultado para os meus dias. E se você quiser, tá aqui, aí, né? É disponível, é gratuito. Né? E a gente tem essa responsabilidade e ao mesmo tempo esse sentido de, poxa, Deus tem feito isso aqui na minha vida, eu tenho vivido isso aqui, construído isso daqui e ainda tenho o privilégio, que eu acredito que é um privilégio, de poder compartilhar isso nas nossas redes sociais e levar isso a pessoas que muitas vezes só estavam esperando ouvir que já deu certo na vida de alguém, que alguém viveu aquilo ali, caramba, era essa história, era esse testemunho, essa verdade que eu estava precisando ouvir para que isso pudesse acontecer. Berg, hoje qual o tipo de conteúdo mais gera conexão com o teu público? Eu vou dividir. No quarteiro, e é loucura, porque eu identifiquei isso e eu tenho vários públicos lá dentro e que gera conteúdo diferente para cada um. Por exemplo, eu tenho muita gente que segue a gente que é de frigorífico, que faz um trabalho semelhante ao meu, que viu a quarteira e começou a produzir também, ou que já tinha, tal. Então essa galera gosta muito quando eu mostro a produção, quando eu mostro o maquinário, quando eu mostro essas coisas. Então é o público que eu tenho lá dentro que gosta de consumir esse tipo de galera que cria gado, galera que tem fazenda, galera que tem frigoríficos, enfim. É um público, então esse público gosta disso. Então meio que eu dividi. Então eu vou postando, vou alimentando cada um ali, porque eu não quis. Quando eu abri, eu vi o nicho que tinha, essa galera toda. Mas, tipo, não é que eles não gostam dos outros conteúdos, eles gostam também. Mas tem uns que gostam mais de um e de outro. Então eu preparo tudo ali e vou alimentando essa galera que não é tanto também. Então a gente consegue focar num grupo ali. Então, essa galera que é de frigorífico e tal, eles gostam de produção, gostam que eu mostro o dia a dia de produção. Tem a galera de hamburgueria, que é a maioria. Aí eles já gostam muito que a gente pense por eles. Quando a gente entrega um conteúdo já prontinho, tipo, faz isso, soma aqui 1 mais 1 vai dar 2. Uau, que incrível isso aqui, eu não tava pensando nisso, tanto isso aqui. Então eu vejo que o dono de hamburgueria, e até eu entendo, pela correria que eles têm, o dono de hamburgueria hoje, ele é o gestor, ele é o comprador, ele é o financeiro, ele é compras, ele vai pra Ceasa, às vezes ele é o entregador, quando o entregador falta, ele pega a moto e vai. Às vezes ele é o chapeiro, quando o chapeiro volta, ele vai pra chapa, ele é o montador, ele é o caixa, ele é tudo, pô. Então, quanto mais a gente entrega conteúdo que vai facilitar a vida deles, seja um produto, seja uma distribuidora, seja um atendimento. Quando a gente briga, por exemplo, com um distribuidor que o cara não tem entrega, que o meu cliente, ele tem produto bom, meu cliente, ele tem que ir lá no cara para poder pegar, e eu consigo fazer com que aquele distribuidor, ele vá na porta do cara e entregue, isso eu estou ajudando ele. Então, quando eu lanço uma situação dessa, quando eu facilito a vida do cara com algum conteúdo, é o que mais prende eles. Isso aí. E hoje, como é a tua rotina para essa produção de conteúdo? Hoje tu tens uma equipe de marketing, né, que te auxilia aí na gestão do marketing do teu negócio, mas a tua rotina hoje, tanto gerindo essa equipe quanto produzindo conteúdo, que eu te acompanho no teu Instagram principalmente, e tu mostra ali a tua rotina, né? Eu gosto muito quando tu traz as caixinhas de perguntas que cria esse relacionamento direto com o teu público, né? E aí, como é hoje a tua rotina? Então, aí eu falei do quarteto, esqueci de falar no meu pessoal, eu comecei a me posicionar agora, né, no pessoal, falar um pouco sobre vendas, que é o que eu mais sei fazer dentro do meu negócio. Eu tenho uma visão que Deus me deu, eu gosto muito de vender, sou vendedor,
E eu tenho um sócio que toca toda a parte de gestão, financeiro, essa parte toda aí, ele faz, né? Então, eu sempre solto muito toda a parte de produção, dessas coisas que tem, e gosto de ficar só nessa parte de criação de conteúdo, de Instagram, de rede social, de venda, de estratégia, comercial, marketing, comunicação, essa parte toda ali que faz que é a locomotiva de qualquer negócio, né? Então, o meu dia a dia, mano, eu acordo, eu peço muita sabedoria para Deus e às vezes vem um estralo assim do nada, feito hoje mesmo, eu acordei, e hoje é dia 2, é o dia que eu vou fazer o planejamento do faturamento da empresa, né, o faturamento desse mês. A gente já tem pré-estabelecido, só que eu vou ajustar com o resultado do mês passado. Então eu faço aquilo ali tudinho e na hora Deus falou, por que tu não entrega isso aí? Já que tu tá entregando, eu digo, verdade. Então na mesma hora, o ChatGPT me ajudou pra caramba nisso. Então na mesma hora eu fui lá, pedi uma imagem pro grupo, criei um grupo no WhatsApp, fechei esse grupo, peguei o link, fui no meu Instagram, galera, amanhã, às 9 horas da noite, vou ter aqui um encontro com vocês online, de graça. Eu vou fazer o meu planejamento hoje, amanhã eu quero ajudar vocês a fazer o de vocês, acho que vocês não estão pra... Tipo, e foi assim, do nada, velho. Nada, criou o conteúdo ali e foi. Só que eu sempre procuro planejar. Eu tenho uma ideia, eu vou lá, como tu falou, eu tenho um pessoal que me ajuda nos conteúdos, mas as ideias sempre vêm de mim, da Luca. E, assim, quem tem me ajudado muito hoje para ajustar a minha loucura, as minhas ideias que eu tenho, ChatGPT, velho. Mano, tem sido ali o meu secretário, meu ajudador, tem ali na parte profissional ali. Eu pego minhas loucuras ali, coloco ali dentro. Ele tem organizado mais as minhas ideias. Tem me ajudado pra caramba. A gente está nessa era das inteligências artificiais. Isso. E a gente tem essa sabedoria que elas estão ali para nos auxiliar, né? Tá. E antes o que você precisava realmente de um secretário, de alguém ali, de um assistente para você, tive esses insights aqui, organiza isso para mim, ele ia fazer de uma forma muito mais rápida ali e organizar e trazer uma estrutura e às vezes até complementar com algo que estava faltando, né? Com a sugestão ali que ele vai chegar no final. O que você acha desse formato aqui ou de acrescentar isso? Isso só tem a potencializar e as ferramentas estão aí para a gente utilizar mesmo. Total. E potencializar e ainda mais otimizar o nosso tempo, né? Que é o nosso principal recurso, que não tem como a gente pode criar a inteligência artificial que for, não tem como criar uma que vai aumentar o nosso relógio. Então, vamos utilizar as que nós temos para que a gente consiga aí otimizar aí o nosso tempo, principalmente. E o nosso bloco 4, dicas e visão de futuro. Berry, qual conselho você daria hoje para quem está começando agora e sente que está sozinho? Cara, e sente que está sozinho, fisicamente, espiritualmente, como é? Tudo? Tudo, no contexto. Estou começando agora, preciso de um norte. Não tenho hoje, não tenho talvez o recurso necessário, não tenho suporte, não tenho pessoas. Estou sozinho hoje para começar. Tá, então, eu por mais que eu só posso falar aquilo que eu vivi, tá? Então eu já me senti dessa forma e já comecei um negócio porque eu vi que deu certo em algum lugar, ou porque fulano de tal tá ganhando dinheiro perto de mim e eu acho que dá certo também. Eu já comecei assim e deu errado. E aí eu tive que reconfigurar tudo, como a gente falou no começo do podcast. E esse começo, de novo, eu tava ali sozinho, sem saber o que fazer, o que é que eu vou fazer agora. E daí a primeira coisa que eu fiz foi pedir um direcionamento a Deus, velho. Se eu preciso de alguma coisa. E daí eu entrei em jejum, em propósito, e eu comecei a estudar também a nossa parte, fiz a minha parte e comecei a buscar. Eu disse, eu preciso de alguma coisa, o que é que eu vou fazer? E daí, o que é que eu sempre falo? Mano, primeiro é o que Deus falou. O que é que Deus falou? Onde é que eu vou chegar? Então, o que Deus falou onde eu vou chegar, tudo que eu for fazer, precisa me levar para esse caminho. Então imagina que Deus me falou que eu vou viver algo fora do Brasil. Aí tá, beleza, eu vou iniciar um negócio. E esse negócio não vai me permitir sair do Brasil. Oxi, não bateu. Como é que pode? Entendeu? Então, tudo é o caminho. Recentemente eu tive uma conversa com um rapaz, que ele falou comigo assim, Deus me falou, resumindo a resposta, tem uma palavra. Essa é a parada, tem uma palavra. Da palavra, aí você toma uma atitude levando. Pra exemplificar. Uma pessoa chegou pra mim e disse, eu tô meio perdido, abri um negócio, tal, um trailer de cachorro quente, o cara abriu.
abri um trailer de cachorro-quente e tal, e, pô, as coisas não estão fluindo e tal, não sei o que, parará. Cheguei pra ele e disse, mano, tu tem alguma palavra? Deus já falou alguma coisa pra tu, assim, em relação ao profissional, tal, que tu vai viver, tal? Eu disse, já, mano. Eu disse que foi. Ele fez eu viver um profeta aqui na igreja, aí o cara chegou pra mim e falou que eu teria um negócio que teria mais de 400 funcionários. Eu disse, uau, mano, bênção, glória a Deus. Eu disse, e aí? O que foi que tu foi abrir? Eu abri um trailer de cachorro-quente. Nada contra. Nada contra, tá correto, tá indo ali e tal. Mas será que através desse mercado ele vai chegar lá? Porque assim, eu não tô falando de você ter que começar com 4 funcionários. Não. Mas você tem que começar pequeno, com cartão de crédito, com um empréstimo pequeno, um dinheiro, às vezes sem dinheiro, R$ 500, R$ 100, R$ 1.000. Dá para começar qualquer negócio. Só que esse pequeno negócio, ele precisa caminhar um trajeto para que chegue a ter 400 clientes. Qualquer negócio, funcionários. Qualquer negócio que comece, assim, tem negócios que você pode começar com R$ 500, com R$ 1.000, com nada, com cartão de crédito, e venha a chegar a você ter 400 clientes, funcionários. Então, assim, por isso que é interessante você ter primeiro a palavra e fazer sentido. O que é que eu vou fazer com a palavra que eu tenho? Pô, em cima da palavra que eu tenho, trazendo para minha vivência. A gente tinha a empresa aqui, a gente começou a nossa empresa com R$ 100.000 emprestado do banco. Né? Foi iniciado. O quartel foi iniciado com R$ 100.000 emprestado. Só que a gente começou numa casa pequenininha, que tinha alugada, botou a câmera fria no quarto, foi ali. Na verdade, a primeira câmera fria foi uma ilha de supermercado, que a gente alugou. Nem dinheiro para comprar tinha, alugou. 3 funcionários a gente tinha. Então a gente começou lá, cresceu, foi para um galpão maior, para lá, não sei o que, e aí, pô, estabilidade chegou, glória a Deus, tudo certo aqui, vamos resolver só algumas coisas pendentes do passado, mas tá, graças a Deus, tá fluindo. Só que ficar aqui não ia nos levar para onde Deus tinha mostrado. Aí foi por isso que agora a gente tá montando uma fábrica em São Paulo, tá uma maior lá, vai ficar com 2 unidades, porque faz sentido, eu nunca imaginei, mas fazia sentido para aquilo que Deus tinha mostrado. Então assim, eu podia ficar aqui, estabilizado, e o que é que eu vou fazer? Pô, vou abrir uma hamburgueria, vou, sei lá, investir em tal coisa, vou fazer essa coisa. Mas ia me levar para onde Deus ia me mostrar. Então, primeira coisa, a pessoa que está em dúvida aí, pega uma palavra que tu tem e encaixa num projeto. Então, tipo, mas a palavra que eu tenho é muito grande. Beleza, então inicia num mercado de forma pequena, mas o mercado é grande. Tá? Então o mercado vai me proporcionar isso. Então eu entro naquele mercado e Deus vai me conduzir. Foi ele que disse, tá fazendo tudo certinho? Acabou, vai chegar lá. Então tem uma palavra, conecta com o mercado, se esforça, vai fluir. Ter essa palavra, ter esse norte, né? Isso. E aí você começar hoje, dando os passos que você precisa dar, mas que levam você para cumprir aquilo ali, realizar aquilo ali. Isso. O mercado tem que te levar para lá. Porque às vezes ela, pô, mas Deus não tá me ajudando. Também, irmão, como é que o exemplo desse cara, como é que o cara vai botar 400 pessoas dentro de um trailer de cachorro-quente? Pois é. Ou ele vai ter, sei lá, 200 trailers, vai ter 200 lugares com cliente que possa consumir. Olha a loucura que é isso aí, né? Por mais que a gente sabe que Deus pode fazer qualquer coisa, mas bora ajudar ele também. Vamos fazer a nossa parte, né? E Berg, o que você ainda quer construir daqui pra frente como empresário e como pessoa? Mano, eu fluo no que Deus quer. A gente tá indo para um lugar que Ele nos mostrou, né? E creio que quando a gente chegar nesse lugar, acho que não vai parar, né? E o que eu quero é que Ele vá nos guiando nessa trajetória, que eu sei que durante essa trajetória a gente vai tá conseguindo abençoar muita gente, vai conseguindo, então assim, é fluir. Não tem o que eu quero, tem o que Ele quer. Ele tem nos mostrado algumas coisas, alguns lugares que a gente vai chegar, alguns resultados que a gente vai atingir. Então assim, não tem querer meu. Eu já quis muita coisa, faz 6 anos da minha conversão, então eu tenho 32, sei lá, essa conta, mas esse tempo para trás aí, foi tudo do que eu queria, do meu entendimento, e não deu muito certo. Então eu não quero mais nada. Eu, Berg, assim, o que é que tu quer? Mais nada. Eu não tenho querer nenhum mais. Eu quero fluir. Que Deus mandar eu fazer amanhã, agora, daqui a pouco, tirar, fechar tudo, desfazer. Estou aqui.
Estou aqui. Se fizer sentido para onde ele quer me levar, então hoje eu não quero mais nada. Eu quero o que ele quer. O que ele quiser eu quero, o que ele não quiser eu não quero. E só flui nisso. Que massa. Berg, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente e que está começando ou que está nessa jornada já há algum tempo, mas está precisando ouvir de alguém que já começou do zero, alguém que já teve que ressignificar e recomeçar de novo. E eu queria que você deixasse essa mensagem para essa pessoa que está nos assistindo, está nos ouvindo. Amém. Então, a mensagem seria para... talvez você está cansado de... Me esforço muito, tentei muito e não está fluindo. Ou está até fluindo, mas não está do jeito que eu gostaria que tivesse. Deus, ele foi quem te criou. Foi ele que te criou. Então é ele que sabe do teu futuro. Então acho que a mensagem final é entrega. Entrega. Entrega, seja mais dependente. Né? Tira a mão. Acho que Deus está pedindo mais para você tirar a mão. Tira a mão. Tá? Da tua empresa, das tuas coisas. Deus quer fazer alguma coisa aí. Deus quer fazer muita coisa na tua vida, no teu negócio, mas você tem colocado muito a mão. Então deixa Deus fazer mais. Você está fazendo mais do que Deus. Você está falando mais do que Deus. A gente só deve falar depois que a gente ouvir. Então talvez você tenha falado muito, você tenha se empenhado muito e Deus não tem pedido para tu fazer nada disso. Então é tempo de parar, de escutar, de ouvir e só assim depois agir. E aí você vai viver o sobrenatural. Uau! Para você que quer dominar o seu conteúdo, crescer no digital sem perder sua essência, esse episódio mostrou que autenticidade e visão são ferramentas poderosas. Berg, muito obrigado pela parceria de sempre, por somar no nosso projeto e estar aqui junto com a gente. E essa foi nossa primeira temporada do podcast Domine Seu Conteúdo. Foi um prazer ter a sua audiência até aqui. Se você quer estar com a gente na próxima temporada, na temporada número 2, fala com a gente através aqui do nosso Instagram, que vai ser um prazer ter você como convidado ou ter você como um parceiro desse projeto que está levando histórias de superação, histórias de sucesso e de empreendedores que têm feito da sua jornada inspiração para muitas pessoas.